Agora que você já sabe fazer o exame físico geral e o exame cardiovascular, vamos aprender a semiotécnica do exame físico do sistema respiratório. Você já aprendeu o ambiente com temperatura agradável, boa iluminação e privacidade durante o exame são fatores importantes. Durante o exame do sistema respiratório, o paciente deve permanecer sentado. Desta forma, para o exame do tórax anterior, o paciente senta-se na maca com as pernas pendentes, com o examinador à frente, à sua direita. Já para o exame do tórax posterior, o paciente também permanece sentado com as pernas pendentes, mas de costa para o examinador, que fica à sua esquerda. Lembre-se de que o paciente deve estar sem camisa, com o tórax despido. O exame do sistema respiratório compreende a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta do tórax. Vamos iniciar pela inspeção do tórax. Você já aprendeu que se deve dar atenção às lesões elementares da pele durante a inspeção. Também é importante olhar a região torácica com visão frontal ou tangencial para visualizar pequenos abaulamentos ou depressões. Lembre-se de identificar os pontos de referência do tórax. Eles são muito importantes. Veja-os no livro de semiologia e procure memorizá-los. Na face anterior do tórax, você pode identificar a incisura supraesternal, o ângulo manúbrio external ou ângulo de Louis e o ângulo costal ou de Charpy. Já na face posterior do tórax, você vai encontrar como pontos de referência a vértebra proeminente C7, a escápula e seu ângulo inferior e a extremidade livre da 12ª costela. Além dos pontos de referência, não se esqueça de identificar as linhas de referência do tórax. Agora, procure no livro e veja todas as linhas de referência. Na face anterior, existem as linhas médio-esternal e hemiclavicular. Na região lateral, as linhas axilar anterior, média e posterior. Na face posterior, as linhas vertebral e escapular. Conhecendo os pontos e linhas de referência, você poderá localizar qualquer alteração durante o exame físico. Grave bem estes pontos e estas linhas. Durante a inspeção, deve-se classificar o tipo de tórax de acordo com seu formato. O tórax pode ser normal ou elíptico, infundibuliforme, também chamado de tórax de sapateiro, entoneu, cariniforme ou tórax de pombo, tórax chato, ensino, cifótico ou cifoescoliótico. Também é importante classificar o tipo respiratório durante a inspeção do tórax. Diz-se que a respiração é torácica ou costal quando é caracterizada pela movimentação predominante da caixa torácica. A respiração é dita abdominal ou diafragmática
quando é caracterizada pela movimentação predominante da metade inferior do tórax e do andar superior do abdômen. Lembre-se de que durante a inspeção, o examinador deve classificar o ritmo respiratório. O ritmo respiratório, considerado normal ou padrão uniforme, é caracterizado por 10 a 20 incursões por minuto de forma regular no indivíduo adulto. Já a taquipneia é uma respiração superficial e rápida. Na taquipneia, a frequência é superior a 24 incursões por minuto, mantendo-se o ritmo regular. A bradipneia, ao contrário, é caracterizada por uma respiração lenta e regular, com uma frequência menor que 10 incursões por minuto. A apneia é uma parada respiratória. A respiração de Cheyne-Stokes caracteriza-se por uma fase de apneia, seguida de incursões inspiratórias cada vez mais profundas, até atingir um ponto máximo para depois decrescer até uma nova pausa. A respiração de Biot apresenta-se em duas fases. Inicia-se com a apneia, seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos, quanto ao ritmo e amplitude. Já a respiração de Kussmaul caracteriza-se por inspirações profundas, seguidas de pausas e expirações curtas. A respiração suspirosa é composta de movimentos inspiratórios de amplitude crescente, seguidos de expiração breve e rápida. Para se determinar a frequência respiratória, o examinador deve contar cada incursão respiratória por 60 segundos. Lembre-se que caracterizar o tipo da respiração é de grande importância no exame físico do paciente. Outro dado importante é a presença de tiragem e o uso da musculatura acessória. Durante a inspiração, em situações normais, os espaços intercostais deprimem-se ligeiramente. Uma depressão importante dos músculos intercostais ou da musculatura acessória durante a respiração chama-se tiragem. A tiragem é mais visível na parte lateral do tórax e resulta do aumento da pressão negativa durante a inspiração. Agora, preste bem atenção. A tiragem pode ser supraclavicular, infraclavicular, intercostal ou epigástrica. Observe também se o paciente está usando a musculatura acessória, como, por exemplo, os músculos escaleno, trapézio e esternocleidomastoideo. Agora você vai aprender a palpação do tórax. Através da palpação do tórax, determina-se a expansibilidade pulmonar e o frêmito tóraco-vocal. Lembre-se de que o paciente deve permanecer sentado na maca com as pernas pendentes. O examinador deve ficar de pé, à direita do paciente quando este estiver de frente, e à esquerda do paciente quando este estiver de costas. Para se determinar a expansibilidade dos ápices pulmonares na face posterior, o examinador deve colocar as mãos espalmadas nas bordas internas da base do pescoço,
os polegares na coluna vertebral e os demais dedos nas fossas supraclaviculares. Preste atenção na posição das mãos do examinador. Durante a manobra, pede-se para o paciente inspirar e expirar profunda e pausadamente com a boca entreaberta. Para se determinar a expansibilidade dos ápices pulmonares na face anterior, o médico deve colocar as mãos espalmadas nas bordas internas da base do pescoço, polegares no ângulo manúbrio-external e os demais dedos no dorso. Não se esqueça de solicitar ao paciente para inspirar e expirar profunda e pausadamente com a boca entreaberta. Para se determinar a expansibilidade das bases pulmonares na face posterior, o médico deve colocar as mãos espalmadas no tórax do paciente, ficando os polegares nas linhas paravertebrais e os demais dedos recobrindo os últimos arcos costais. Para se determinar a expansibilidade das bases pulmonares na face anterior, o examinador coloca novamente as mãos espalmadas no tórax do paciente, desta vez com os polegares no ângulo costal e os demais dedos recobrindo os últimos arcos costais. O frêmito tóraco-vocal corresponde às vibrações das cordas vocais transmitidas à parede torácica e pode ser palpado pelo examinador. Para se produzir as vibrações das cordas vocais, o examinador deve solicitar ao paciente que diga 33. 33. 33. Para se palpar o frêmito tóraco-vocal na face anterior, o médico deve colocar a mão direita espalmada sobre a superfície do tórax, comparando a intensidade das vibrações em regiões homólogas, direita e esquerda, de cima para baixo. Para se determinar o frêmito tóraco-vocal na face posterior, o examinador coloca a mão direita espalmada sobre a superfície do tórax, comparando a intensidade das vibrações em regiões homólogas, direita e esquerda, de cima para baixo. Lembre-se, durante as manobras, deve-se pedir ao paciente que diga 33. 33. 33. Preste atenção. A melhor percepção do frêmito tóraco-vocal ocorre quando se coloca a face palmar do segundo, terceiro e quarto quirodáctilos sobre a parede torácica. Após a realização da inspeção e da palpação, o examinador faz a percussão dígito-digital. Esta deve ser feita na face posterior do tórax. A percussão deve ser executada separadamente em cada hemitórax, de cima para baixo. Posteriormente, deve-se fazer a percussão comparativa e simétrica nos dois hemitóraxes. Durante a percussão do tórax de uma pessoa normal, será ouvido o som claro pulmonar. Agora, vamos terminar o exame com a realização da ausculta do tórax. A ausculta é o método semiológico básico do exame físico dos pulmões. Nunca é demais lembrar que o médico deve utilizar o estetoscópio em ambiente silencioso.
Como já foi falado, o paciente deverá permanecer sentado. O médico à direita para examinar o tórax anterior e à esquerda para examinar o tórax posterior. Também durante a ausculta, o examinador deve solicitar ao paciente que respire profunda e pausadamente com a boca entreaberta. A ausculta das regiões do tórax deve ser feita de cima para baixo e de forma simétrica, comparando os dois hemitóraxes. O examinador deverá sempre separar a inspiração da expiração. Pede-se ao paciente para tossir durante a ausculta. Este procedimento serve para separar os ruídos permanentes dos eventuais. Agora, devemos reconhecer os sons pleuropulmonares normais. São eles: o som traqueal é audível na região de projeção da traqueia, no pescoço e na região external. Origina-se na passagem do ar através da fenda glótica e na própria traqueia. Neste momento, o examinador deve solicitar que o paciente respire com a boca aberta. Observe que a expiração é mais longa que a inspiração. A respiração brônquica é audível na área de projeção dos brônquios de maior calibre, ou seja, na face anterior do tórax, nas proximidades do externo. Assemelha-se ao som traqueal. Alguns autores a consideram som traqueal. Devemos observar que a expiração também é mais longa que a inspiração. A respiração broncovesicular é auscultada na região entre as escápulas junto à coluna vertebral, principalmente à direita, ou seja, onde se localizam os brônquios-fonte. Neste caso, observamos que o tempo da expiração se iguala à inspiração. O murmúrio vesicular é auscultado na maior parte do tórax, principalmente na periferia dos pulmões, onde o ar flui através de bronquíolos e alvéolos. São produzidos pela turbulência do ar circulante ao passar pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos, e vice-versa. Observamos que a inspiração é mais longa que a expiração. Veja agora, no livro de Semiologia, os detalhes do exame físico do sistema respiratório.